Amém, graça e paz. Boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Mais um dia aqui na presença do Senhor, falando a palavra do Senhor. Está no livro de Abacuque, escrito num contexto de incerteza e crise em Judá. Hoje, quantas pessoas não passam essa crise, nesses tempos de hoje? Não foi diferente do tempo de Abacuque. O povo passou uma incerteza, passou dificuldade, perderam a esperança, a fé. E aí Abacuque questiona, né? Questiona Deus. Isso não é errado a gente questionar, mas não é errado, é murmurar. Murmurar, isso é errado, né? Questionar por que está passando, mas aí a gente sabe por que está passando. Porque a gente tem se afastado, a gente tem procurado desagradar a Deus, mas se a gente estiver buscando, agradando a Deus, eu creio que é o povo, a gente não vai passar por isso. Mas tudo é permissão de Deus para que a gente possa ter fé, possa crescer espiritualmente. E quando alguém passar por essa dificuldade e incerteza da vida, a gente possa ajudar as pessoas, né, ter um relacionamento mais profundo com Deus. Quando nós não passamos por isso, questionar o que estamos passando, às vezes murmuramos. Infelizmente, o povo de Judá passou esses momentos difíceis e começaram a murmurar a Deus. E o profeta Abacuque questiona Deus, fala com Deus, para que o povo venha se fortalecer. Mas amém? Vamos lá ler, vamos orar. Maravilhoso, poderoso, eterno Deus, Pai querido amado, nesse momento então na tua presença, para glorificar e agradecer por esse domingo maravilhoso na tua presença, glorificado e exaltado é o nome do Senhor, que os Senhor possam dar entendimento, abrir nosso intelecto, nos abençoe e nos fortalece. Assim nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Abacuque 3, 17 ao 19. Amém? Embora a figueira não floresça, não haja fruto na vinha, embora o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimentos, embora as ovelhas sejam exterminadas, nos currais não haja gado, ainda assim alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano e a minha força. Ele faz os meus pés como de uma servo e me leva a lugares altos. Como eu falei, o livro de Abacuque foi escrito em um contexto de incerteza e crise em Judá. O profeta Abacuque questiona Deus sobre a injustiça e o sofrimento que o povo estava enfrentando, esperando uma resposta, consolidação da fé. Como eu falei, questionar, perguntar a Deus por que está passando, isso não é errado. É ruim, é murmurar a Deus. Isso é errado. E o povo estava murmurando. Mas o que foi que Abacuque fez? Questionou a Deus. Não murmurou como o povo de Judá estava murmurando. No versículo 17, Abacuque descreve uma série de desastres agrícolas e escassez de recursos. Esses eventos simbolizavam a destruição e a perda de muitos podem enfrentar na vida. Quantos hoje não têm perdido isso? Perdido a fé, perdido mantimento, perdido trabalho, perdido famílias. E às vezes a gente passa esses momentos difíceis nas nossas vidas. Como eu já falei na minha vida, perdi tudo, né? Tudo assim, perdi a minha família, que é a base de tudo na nossa vida. Eu perdi essa presença, perdi por quê? Porque eu me afastei e comecei a desagradar a Deus. E Deus, para me corrigir, às vezes Ele permite que a gente passe pelo sofrimento para que a gente possa buscar novamente Sua presença. Mas no versículo 19, o profeta reconhece que sua força vem do Senhor. Como eu reconheci que a minha força vinha do Senhor, não pelas minhas forças. Voltei para a casa do Pai, busquei, me fortaleci, para que minha família, os meus recursos fossem restaurados na presença do Senhor. Isso que devemos fazer, reconhecer que só Deus tem esse poder de restaurar tudo aquilo que eu e você perdemos no dia a dia. Deus faz um mover na nossa vida quando a gente reconhece. Aqui Abacuque reconhece que ninguém, nem ele, nem outros, nem Judá, nem Israel, sem Deus não é nada.
Quando eu reconheço, porque sei que eu sozinho não vou conseguir, mas eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso que Deus venha trabalhar na minha vida. Eu preciso dar liberdade para que Deus venha agir. É isso que a gente precisa reconhecer e buscar a Deus, para que a gente venha, né, se fortalecer. Né? E como ele falou aqui, o profeta reconhece que sua força vem de Deus. A metáfora de fazer os pés como de um cervo sugere agilidade e capacidade de superar desafios. Abacuque expressa a confiança que Deus o levará a lugares altos, ou seja, num estado de segurança e paz. A fé em meio à adversidade, como eu falei. A passagem nos ensina que a fé não é a ausência de problemas, mas a confiança em Deus mesmo diante deles. Né? Você vai passar dificuldades, vai passar desafios, mas a fé é isso, é passar a fé é um momento de diversidade, um momento que você está passando tribulação, um momento que você está passando desânimo. Isso é ter fé, saber que Deus vai agir, não murmurar, mas questionar: Deus, por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz, né? Isso é questionar, perguntar como Abacuque perguntou. E isso nos alegra porque nós sabemos que Deus ouve a oração do justo. É quando a gente reconhece e volta para o caminho do Senhor, Ele vai e age. A escolha de alegria. Há um poder transformador em decidir alegrar-se em Deus, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Momentos que a gente está passando, dificuldade, luta, mas se alegramos na presença do Senhor. Eu falo às vezes, eu passei momentos difíceis, mas eu me alegrava no Senhor. Quando eu ia para a casa do Pai, me alegrava com os irmãos, sabendo que eu buscando o Senhor de todo o meu coração, deixando que Deus venha transformar a minha vida. Aí eu sei que aí eu me alegrava, porque eu sabia que eu estava fazendo as coisas certas, estava fazendo a vontade de Deus. Dependência de Deus. Assim como Abacuque reconhece sua força no Senhor, também somos chamados a depender dele no tempo de crise, como eu falei. Eu sabia que eu dependia de Deus no tempo da minha crise, da minha ansiedade, porque eu tinha perdido a minha família, tinha perdido tudo, e eu sabia que a minha dependência vinha do Senhor. Isso eu sabia que é dependência. E Abacuque nos encoraja a manter essa fé e a alegria em Deus, dependente das dificuldades que encontramos na vida. Ele nos lembra que Deus é a nossa força e que Ele pode nos levar a novos patamares, mesmo nas tempestades, meus irmãos. Reconheça que Deus é todo poderoso para fazer um mover na sua vida, como Ele fez na minha, vai fazer na sua também. Amém? Que Deus te abençoe e tenha uma noite de paz e alegria na presença do Senhor. Amém?